Ok. Ok. Pessoal, é com grande prazer, satisfação e honra que nós iniciamos mais um trabalho da Federação, agora no ano de 2021. Pedimos a graça, a bênção de Deus que nos conduza, né? Como sempre tem feito até aqui, conduzindo a nossa vida para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos do Salmo 139. E a palavra de Deus diz o seguinte: esse é um dos salmos que eu mais amo na palavra de Deus, e fala do grande conhecimento de Deus sobre todas as coisas, principalmente sobre aquilo que ele conhece de nós mesmos, e também fala da admiração do salmista pela grandeza e pela sabedoria de Deus. O salmo diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Glória a Deus pela sua palavra. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos conhece, que sabe todos os nossos planos, que conhece o mais profundo do nosso coração. Não há engano diante de Deus daquilo que somos, daquilo que pensamos ou daquilo que desejamos. Como eu sonho em nós, como igreja, sonharmos os sonhos de Deus. E talvez os grandes sonhos de Deus seja o sonho da proclamação do seu nome pelas nações. Deus nos chama a isso, Deus nos convida a levarmos o conhecimento dele a quem não ainda o tem. E esse tem sido, no meu caminhar, na minha vida cristã, na minha caminhada, na minha jornada de fé, um grande ponto, um grande ponto de alegria para mim, em poder fazer parte dessa proclamação do reino do Senhor. Né? Nessa noite nós teremos a presença, estamos aqui com a presença do Carlos, que é um missionário, um chamado por Deus para levar o nome do Senhor, para levar o evangelho do Senhor, e que vai compartilhar com nós os seus sonhos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E para isso, eu gostaria de pedir que o reverendo Isaías estivesse orando, dando a abertura do nosso trabalho, ele que é nosso secretário presbiterial, que nos abençoasse com uma oração e também pedisse pela vida do missionário Carlos, em nome de Jesus. Vamos orar com o reverendo? Reverendo, o microfone está fechado, reverendo. Obrigado. Senhor, nós te louvamos, porque tu és o Deus da nossa vida. Tu tens cuidado de nós, tu tens nos protegido, tu tens nos abençoado em várias áreas da nossa vida. Agora, ó Pai, nós queremos pedir a tua bênção para o teu filho, Carlos, que ministrará a tua palavra nesta noite, falando da sua experiência no campo. Ministra ao seu coração, para que ele possa ministrar às nossas vidas. Ilumina-o, abençoa-o, unge os seus lábios, para que ele fale com autoridade espiritual. E abençoa-nos, enquanto ouvirmos, ó Pai, a palavra que tu tens para nós nesta noite. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido amigo, irmão Carlos, é um prazer ter você conosco neste primeiro trabalho da Federação de Homens aqui do nosso presbitério.
Eu gostaria de, antes de você propriamente falar daquilo que nós conversamos, que você vai falar, mas você se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, da sua experiência com Ok. Jesus, falasse um pouco da sua família. Quem é o Uhum. Carlos? Ok. O Carlos é um rapaz hoje de 51 anos, né? Parece que me sinto ainda um garoto, né? Um espírito assim muito animado, muito privilegiado. E eu tenho uma família, Mateus com 25 anos, Samela, minha filha mais velha, com 28 anos. A Samela hoje mora no Canadá, ela casou com um canadense, vai fazer 2 anos que ela está morando lá. O Mateus mora com a gente aqui no Brasil, aqui em Uberlândia. A gente, na verdade, hoje eu estou residindo em Uberlândia. Meu campo de operação maior é Goiânia, foi onde que a gente implantou uma base da Jocum, né? Mas minha carreira missionária começou aí no Rio de Janeiro. Mas a gente vai falar isso mais tarde. Mas hoje eu estou tendo esse privilégio maravilhoso de poder estar aqui em Uberlândia. Meus pais já com 83 anos, o meu pai, minha mãe com 79, minha sogra com 84. E eu estou tendo o privilégio de poder cuidar deles um pouquinho, né? Sair muito cedo para o campo missionário e agora Deus me deu o privilégio de voltar a passar alguns anos aqui com eles. A gente chegou da China em 2015, né? E aí desde lá a gente está podendo semear um pouquinho deles aqui. Hoje a gente cuida deles, zela deles. Meus filhos nunca tiveram oportunidade de morar perto dos pais, né? Então, dos avós, agora estão podendo curtir aqui um pouco os avós. E tem sido assim, uma experiência muito joia. Na verdade, a primeira vez no Brasil que eu moro, assim, fora da Jocum. Vivi toda a minha vida dentro depois que eu fui para o campo missionário em comunidade, servindo em comunidade, que para mim assim, foi meus anos dourados, que eu pude dar 100%, servir 100%. Sou muito grato, muito privilegiado por essa oportunidade. Carlos, antes de falarmos sobre o projeto, né, que esse é o objetivo, mas como que você conheceu a Cristo? Como que foi a sua história com Jesus? Como que iniciou a sua caminhada cristã? Você é de berço evangélico, é de berço cristão, não? Como é que foi seu encontro com Cristo? Então, a nossa história é uma história assim, muito, muito interessante. Na verdade, tudo começou com a minha mãe, né? Minha mãe vem de uma região aqui de Tupaciguara, aqui no interior de Minas Gerais, que fica aqui no Triângulo Mineiro. Uberlândia é uma das cidades maiores aqui do Triângulo Mineiro, que é uma região. Não sei se vocês sabem, mas a Minas é dividido por 15 regiões, né? E o Triângulo Mineiro é uma dessas regiões, que fica aqui próximo do estado de Goiás. E minha mãe cresceu ali naquela região, minha avó era espírita, bezedeira, aquela mulher assim muito carinhosa, caridosa, com as pessoas ali da região, tem umas raízes indígenas. E minha mãe cresceu nesse ambiente. Aí, quando ela se casou com meu pai era de uma cidade vizinha, que é do lado de Goiás, chamada Itumbiara. Eles se casaram, e aí a gente mudou para Uberlândia. Aqui em Uberlândia a gente cresceu e tal, e a gente sempre muito simples. Meu pai era chapa, não estudou, como história de vários homens da idade dele, né, aqui no Brasil. E ele, então, ganhava vida com chapa. E a gente morava aqui em Uberlândia sempre mudando de casa, porque além ele bebia também, era um cara assim, sem muita instrução, bebia muito grosseirão, né? E isso trouxe muito conflito para ele e para minha mãe, no relacionamento deles com a gente, né? E aí minha mãe, nessa batalha, nessa luta, cuidando da gente, ao mesmo tempo tendo que ajudar meu pai, né? Trazer comida para casa. Ela trabalhava e tal. E minha mãe sempre gostava, nas sextas-feiras, de levar a gente numa pracinha aqui na cidade, chamada Nicolau Feres, onde que a gente brincava, porque a gente ela não tinha dinheiro para levar a gente para alguns lugares, mas sempre, sexta-feira, era sagrado. Ela chegava do serviço, pegava a gente ia para a pracinha e ficava correndo lá. Numa dessas idas e vindas dessa praça, a gente sempre descia por uma rua, e um dia minha mãe resolveu levar a gente por outra rua. E aí minha irmã, a gente sempre corria na frente e ficava esperando, que é coisa de menina. Eu devia ter em torno de 3
há 4 anos. Nós somos uma escadinha lá, quatro, sempre 1, 2, 3, nós somos 3 irmãos. Eu sou o caçula, minha irmã e meu irmão. E aí, então, a gente correndo naquela ida e volta e tal, passando pela outra rua, minha irmã parou e foi atraída pelo som de umas músicas que ela escutou. E aí minha irmã para e fala: mãe, vamos entrar aqui, né? Porque ela escutou, era tipo assim, um templo de uma igreja, né? E ela: mãe, vamos entrar aqui. Aí minha mãe falou assim: não, minha filha, nós não conhecemos ninguém, não, e tal. Só que a minha irmã era muito serelepe, ela salta da saia da minha mãe e entra para dentro da igreja. E quando ela entra para dentro da igreja, minha mãe assim, minha filha, volta aqui e tal, e entra. E quando ela entrou, já veio um porteiro, conversa com ela, e aí pediu para ela sentar aqui. Aí minha mãe já ficou sem graça, que é muito tímida, né? Sentou ali, e naquele dia minha mãe teve uma experiência com Jesus. Na verdade, era o Espírito Santo que tocou na minha irmã ali para entrar naquele local, e minha mãe entrou, aceitou Jesus. Aí o evangelho começou a vir para nossa casa. Aquele pastor foi lá em casa, visitou minha mãe, meu pai, começou a discipular, a trabalhar com meu pai também. E aí o evangelho começou a entrar no coração do meu pai, no coração da minha mãe, mudou a gente. E aí a gente então começou a relacionar com a igreja. Isso aí eu estava com 4, 5 anos, eu amava ir nos cultos, era muito baguncento, mas coisa de menino, né? Mas eu amava de ir no culto ali. Eu lembro, e algumas vezes que a gente ia nas vigílias, né? Na época, a nossa igreja era uma igreja batista, daquelas pentecostal, da Convenção Batista Independente, uma convenção sueca que veio aqui para o Brasil. E a gente sempre tinha algumas vigílias, e eu gostava de orar. E lá no fundinho eu falava no meu coração assim, eu lembro que eu falava assim: gente, quando eu crescer eu queria ser um pregador, né? Eu gostava muito de ver as pessoas pregando. Eu tenho umas penumbras, assim, com meus 7 ou 8 anos, eu andando em paralelepípedo, assim, quando minha mãe mandava eu buscar alguma coisa, eu gostava sempre de ir pregando, né? Eu falava, assim, de Deus sozinho, conversando na rua e tal. E só que aí, quando chegou nos meus 8, 10 anos, a gente, sei lá, começa a conhecer as oportunidades, né, da vida, de querer ir para as discotecas, para as festas e tal. Aí eu esqueci dessas experiências com Jesus e com Deus, e minha mãe começou a ter dificuldade de levar a gente para a igreja. Aí eu lembro que eu pulava o muro, porque eu não queria participar de culto quando ela marcava lá em casa, ela tentava me levar no domingo, eu não ia, e ao mesmo tempo fui virando um garoto assim muito rebelde, com muita dificuldade na escola, eu tendo muita dificuldade com meus pais, porque eles queriam me prender e eu queria sair. Eu comecei a descobrir, né, o mundo. Eu sempre fui meio crescido assim, e a ideia de crescimento, a gente achava que a gente já estava adulto, mas na verdade era um crianção, né? E aí, numa dessas idas minhas, eu e meu pai, com muito conflito aqui, foi me trazendo muita tristeza, muita angústia. Eu estava com 14 anos, com muito problema na escola, fui expulso da escola. Eu lembro que eu fui expulso em junho, e aquilo me trouxe um vazio muito grande, porque mesmo a gente sendo muito pobre, a gente tinha acabado de ganhar uma casa popular aqui em Uberlândia, em 1982, aquele projetinho da Coab, que era um projeto do governo federal, e a gente conseguiu tirar uma casinha lá, era um bionguinho, era só um cômodo, mas para nós era assim, coisa maravilhosa, né? Mas minha relação com meu pai e minha mãe estava assim, deteriorando, a gente vivendo um drama muito grande. E aí eu comecei a conhecer uns meninos lá, comecei a roubar, comecei a sair e tal, e aquilo me trazia muita angústia, porque lá no fundo eu sabia que Deus não gostava daquilo, né? E eu brigava com aquela ideia de Deus, meus pais, e querer ir para o mundão corresponder à expectativa dos meus amigos. E aí, numa dessas noites, eu estava, assim que eu fui expulso, fui para as férias, eu fui para uma discoteca, numa festinha na época lá, e eu saí por volta de meia-noite. Aquilo me deu uma angústia, eu estava com angústia no coração. E eu comecei a perguntar: Deus, será que tu existe mesmo? Será que isso é real? Porque eu ouvi falar, mas agora parece que eu estou numa angústia tão tremenda e tal. E aí eu falei comigo, eu lembro que eu encostei num poste, numa das ruas, antes de chegar em casa, e eu falei: Deus, se tu existe, fala comigo. E eu fui muito assim, olhei para o céu, e eu estava naquela angústia, né? Eu clamei ali do fundo do meu coração. Cheguei em casa, deitei, eu e meu irmão dormiam no mesmo quarto, e eu deitado ali, eu falei: Deus, se tu existe mesmo, fala comigo, amanhã eu quero ir na igreja. Me deu aquela vontade de ir na igreja, né? Que era um domingo, isso aconteceu no sábado. E aí eu levantei no outro dia, fui jogar bola, jogava bola no time lá e tal.
Eu arrumei e tal, joguei bola, e quando chegou a tarde eu não esqueci daquilo que eu tinha falado com Deus, cheguei em casa, tomei um banho, na época tinha cabelo, né? Bati um cabelinho, passei ali um shampoo e tal, e fui assim, mas ao mesmo tempo muito sem graça, né? Porque eu conhecia todo mundo da igreja, e fazia anos que eu não ia lá, né? E aí eu falei, nossa, como é que eu vou chegar lá e tal? Mas aí aquela coisa assim tocando no meu coração, ao mesmo tempo aquela angústia, eu fui, esperei começar a cantar, e eu escutei as orações e eu entrei. Era no fundo da casa de um irmão, lá aqui no bairro que a gente morava. Tinha 7 banquinhos, 7 fileiras de banquinho, aqueles banquinhos sem encosto, de encostar. Eu estava ali sentado, e aí, de repente, o pregador, né, depois do louvor, o pregador falou assim, vamos convidar o nosso irmão aqui para poder ministrar, e falou o nome do irmão. E eu já conhecia ele há muitos anos. Falei, não, mas logo hoje, porque ele era o irmão que gritava demais, né? Eu falei, vou embora. Mas só que aí eu falei, não, já que eu estou aqui, fiquei sem graça de levantar, fiquei lá. E aí esse irmão, quando ele veio na frente, ele, antes de começar a pregar, ele começou a chorar. E eu, assim, eu falei, nossa, que estranho, né? Porque eu sabia que ele era, assim, bem alegre, mas nunca naquele nível de chorar e tal. E ele fechou o olho e falou assim, olha, antes de eu começar a pregar aqui, está me vindo uma coisa no meu coração e eu queria falar aqui. Tem uma pessoa aqui que, essa madrugada, perguntou para Deus se ele existisse ou não. E ele está mandando te falar aqui que ele existe. E foi ele que te trouxe aqui, meu Deus. Naquela hora que aquele homem falou aquilo, gente, veio uma coisa assim no meu coração. Eu sei que isso cada um tem sua experiência, né? Cada um teve a sua experiência com Deus e tal. Mas veio uma coisa assim tão forte. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, as pessoas que estavam lá estavam orando, de cabeça baixa. E aí eu falei, será que é comigo? E aí, a hora que eu falei, será que é comigo? O cara falou de novo, não, é com você mesmo que eu estou falando, meu filho. Eu te trouxe aqui hoje à noite. Aí aquilo subiu uma coisa dentro de mim, eu abri a boca e comecei a gritar e a chorar. E fui lá na frente ali, eu entreguei Jesus. Gente, mas foi uma coisa mais fantástica. Parece que aquele peso saiu do meu coração, entrou aquela alegria. Foi assim algo tão fantástico. Eu queria voltar agora naquelas discotecas, naquelas brincadeiras, queria encontrar meu pai, pedir perdão para minha mãe, para meu pai. Queria falar com todo mundo, queria voltar na escola. Foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Foi quando eu aceitei Jesus. E logo depois eu conheci na nossa igrejinha, né, com a minha conversão. Rapidinho já comecei a compartilhar com meus amigos, trouxe muitos jovens para a igreja. E aí a nossa igreja começou a crescer, aí a gente saiu do fundo dessa casa, alugamos uma casa maior, quebramos umas paredes, aí eu já comecei a liderar essa juventude, aí nesse inteirinho conheci a Sandra, que estava com 16 anos, aí eu e a Sandra começou a andar junto, aí a gente falou, nossa, menina de Deus e tal, a gente casou em maio de 89, aí eu já estava com 20 anos, e aí a gente ali na igreja e tal, aí quando eu casei, eu e a Sandra, a gente começou a orar, porque a gente queria algo mais. E aí a gente ficou sabendo da Jocum do Rio. E aí, então, eu me inscrevi, né? A gente se inscreveu como casal, outros casais lá da igreja também escreveram também, mas não foram aceitos. E de uma forma miraculosa, Deus abriu as portas para a gente foi para a Jocum, e lá na Jocum é que eu recebi o meu chamado, claro, assim, para poder envolver comissões e tal, e foi um negócio assim maravilhoso. Foi assim mais ou menos a nossa história de conversão e chamado, foi dentro da Jocum, através de várias ministrações que Deus foi trazendo para nós lá. Amém, meu irmão. Nesse pequeno testemunho seu, acho que muita gente se enxergou aí, né? Começou a pensar como é que foi a minha história. E é muito interessante, porque as nossas histórias com Cristo são muito comuns, né? E a gente, às vezes, se enxerga na história do outro, porque são coisas que acontecem nas vidas das pessoas, né? Quer dizer, é o comum mesmo, né? É o coração desesperado, né? É a alma aflita, né? É a tristeza que existe dentro da casa, dentro do lar. E essas coisas nos levam a Cristo, né? Cristo nos chama, né? Cristo nos traz a Ele. Muito, muito bacanas, né? Deus continue te abençoando. Mas, meu irmão, e esse sonho da Ásia? Esse sonho que Deus inundou o seu coração? Como é que foi isso? Agora, compartilha com nós aí. Então, até na verdade, pessoal, eu espero, minha expectativa é que Deus nos dê graça da gente linkar o nosso coração. Eu sei que as necessidades no nosso país, né, em especial Rio de Janeiro, morei aí, sei das necessidades gritantes
que todo o estado tem, principalmente a capital, né? Mas eu também entendo que Deus ele tem suas formas de trabalhar. Eu sei que muitos de nós, se estivessem no local ou na posição de Deus, fariam algumas coisas diferentes. Só que as matemáticas, a forma de Deus trabalhar sempre nos surpreende. Começa de quando ele trouxe Jesus a esse mundo, né? Ninguém aqui, por mais sã consciência que tivesse os recursos que Deus tem, traria o seu filho numa circunstância tão complexa igual aquela que trouxe Jesus, né? Então, assim, as formas com que ele trabalhou, com o nome que ele escolheu de Jesus, a cidade que ele escolheu, uma das menores cidades, né? E usa o nome mais comum também, né? Que chama Jesus do nome mais comum. Escolhe uma menina segundo aí a história, a tradição diz, tinha 17 anos para ser a mãe de Jesus. Então, assim, a gente vê que e foi um projeto que a gente vê que Deus ele não pegou ele de surpresa, ele planejou milhares de anos, né, até trazer o Messias. Então, assim, ele teve tempo para planejar e a forma com que ele escolhe é muito diferente do que a gente talvez escolheria ou faria. E isso não é diferente hoje na história da igreja. Ele vem, hoje você está sentado aí, eu estou sentado aqui, porque a gente é fruto de alguém que deixou a sua terra natal, que enxergou o potencial dos brasileiros, que morreu aqui nessa terra, está plantado aqui, tem gente enterrado em várias regiões desse país, que eram jovens que eram promissores, que tinham sonhos, tinham projetos, seus pais contavam com eles na sua nação para tomar conta de empresas, eles largaram tudo e vieram aqui, por isso nós podemos até ter essa live aqui hoje, porque a gente é fruto disso. E do mesmo jeito está acontecendo, a história está se repetindo. Eu estava na base de Jocum, eu fundei, em 96, saí de Goiânia, do Rio, fui implantar a base da Jocum em Goiânia. Foi uma história assim maravilhosa, que não é o foco aqui hoje, não vai dar para poder compartilhar com os irmãos. Mas foi assim algo sobrenatural, compramos propriedade, tivemos um grupo assim uma equipe muito top. A gente começou a alcançar todo o estado de Goiás, as igrejas, a gente abrindo as portas para a gente, o presbiteriano, batista, metodista, as igrejas históricas, neopentecostal, pentecostais. A gente começou assim a fazer um trabalho fantástico dentro de Goiânia. E ao mesmo tempo, eu como liderança ali, eu estava muito confortável e com muitos projetos para a nossa base. E aí Deus começou a me incomodar sobre algumas passagens da Bíblia sobre nações, sobre povos não alcançados, a gente fazendo parte de uma estrutura, de uma organização igual a Jocum, cumprindo com o nosso papel urbano, nacional, mas eu vi que faltava algo para a gente poder chegar até os povos. A gente tem isso é muito claro dentro da Bíblia. Eu comecei a ser confrontado com isso. E aí, então, sentei com a minha liderança, com os jovens lá, a gente começou a orar, perguntar de Deus, o Senhor tem uma nação para nós, o Senhor tem algum povo? E eu sempre injetando isso, ministrando para o pessoal. E aí eu fiquei sabendo de um pastor amigo nosso na época, que ele tinha alguns projetos para o mundo árabe. E eu então trouxe esse pastor na nossa base, e a gente parou por 3 dias. Paramos por 3 dias, que a gente queria ouvir esse pastor e descobrir de Deus se tinha alguma nação, algum povo para nós. Aqui no Brasil estava maravilhoso, a gente tinha casa de recuperação, casa de trabalho com mendigos, projetos com crianças, né, em risco, em foco. Então, assim, tudo muito, muito legal. E aí eu estava naquela situação ali, eu vi a palavra, foi muito jóia, muito bacana aquele final de semana. Aí depois esse pastor foi embora, e aí na volta, quando a gente, depois de 3 meses, ele me liga, e ele me faz uma surpresa, ele me liga e fala assim: Carlinhos, eu estou reunindo um grupo de pastores aqui, eu estava orando esses dias, e eu pensei em você. A gente está levando uma equipe lá para a Ásia, para a China. O que você acha? Eu ri no meu coração. Hoje, contando, até eu lembro de Sara, né? Eu ri no meu coração. Eu falei: como assim? Que isso? Meu Deus, eu estou tão cheio de projeto aqui. Porque, como líder, eu esperava que Deus ia despertar os obreiros, não eu. Eu achava que meus obreiros iriam ser despertados, que os meninos iriam. Não eu. Eu era a ponta da lança. Eu estava ali, a gente tinha muita coisa para organizar. E aí, então, eu ri no coração, falei: pastor, eu não sei, mas deixa eu ver aqui se é possível. Aí falei com a Sandra, na hora a Sandra também ficou meio assim, mas depois ela falou: Carlinhos, por que você não vai? Aí compartilhei com os líderes lá da base, os meninos falaram: vai lá e tal.
Eu não sabia falar inglês, na verdade, eu nunca vi necessidade de falar inglês, porque assim, eu achava que eu ia morrer aqui. Eu achava que tudo na minha vida estava resumido aqui dentro do Brasil, e as necessidades, as dificuldades, os problemas, os projetos que a gente tinha. Aí, então, de uma forma miraculosa, consegui uma passagem, fui com os pastores, ficamos lá 21 dias, andamos na China de norte ao sul, e quando estava na metade da viagem lá, Deus começou a falar muito no meu coração. Gente, China tem uma carência incrível de Deus. Na verdade, eu acho que não tem uma nação no mundo. Eu já tive na Europa, conheço aqui os países da América, tive nos Estados Unidos, morei um período também na África, e eu sei que tem várias necessidades, mas a China, estrategicamente, sem Mao Tse Tung saber, ou sem sequer o comunismo ter o entendimento, isso tem produzido um vazio, um oco no coração dos chineses de uma forma incrível. Então, quando eu estava andando ali, eu falei, meu Deus do céu, eu aqui nessa nação vou explodir isso aqui. Como evangelista, eu fiquei doido. Eu falei, gente, eu nunca vi tanta fome, tanta sede, tantas brechas de oportunidade. E aí Deus começou a falar comigo. Eu falei, meu Deus, mas eu posso fazer alguma coisa. Só que aí vem, né, os medos, as inseguranças. Eu falei, mas eu não falo nada de inglês, não falo a língua desse povo. Eu via que o povo falar mandarim. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí, então, fui bombardeado com aquele negócio, voltei para casa e ali orando, passou aquela penumbra de possibilidade da gente voltar para lá, só que eu achava aquela loucura, que era impossível, e voltei para casa. E aí fui orar em casa, né, de manhã ali nos meus momentos de meditação. Deus começou a trazer tudo à tona, falar comigo sobre os desafios, sobre as oportunidades que eu via lá. Tinha noite que eu acordava assim, e eu via aqueles chineses, né, aquela sede deles, e eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí compartilhei com a Sandra. Falei, Sandra, o que você acha da gente ir para a China e tal? E a Sandra já viu muita loucura minha, né? Aí ela falou assim, mas como assim para a China, os meninos, né? Porque ela é bem matemática, bem mais realista, né? E começou a fazer conta já rapidinho, falou, não temos condição e tal. Eu falei, não, mas vamos orar. Aí começamos a orar. E aí, rapidinho, Deus começou a falar no meu coração e nasceu uma estratégia no meu coração. Eu falei, cara, vou levar uma campanha de Kings Kids do Brasil para a China. Que aí eu levo a Sandra, eu levo meus meninos, que aí eles vão poder sentir a cultura, e aí eu vou ter a confirmação de Deus através deles. E aí, então, rapidinho, comecei a organizar, e em 1 ano e pouco levantei uma equipe, levei para a China. Essa equipe foi de garotos, meninos que jogam futebol. Foi uma experiência assim, fantástica, os meninos amaram. A Sandra também amou o local, Deus falou no coração deles, testificou. Perguntei para eles, vocês topam vir para cá? Os meninos topam, pai, vai ser bom e tal. Aí, então, voltei, preparei, falei, então, eu preciso de uma ferramenta, que é o inglês. Eu já estava com 30 e poucos anos. Eu falei, gente, será que eu consigo? Eu achava que eu era burro, né, para poder falar línguas. E aí, então, comecei a pegar firme com essa questão do inglês. Today I can speak English very well, I can share my heart. Então, hoje eu posso falar inglês assim super bem, posso compartilhar a respeito do meu coração. E Deus começou a me dar graça e tal. Em 2008, eram as Olimpíadas, então a gente pôs uma meta. Em 2008, se Deus abrisse as portas para nós, a gente iria levar uma equipe, essa equipe voltaria, eu e a Sandra ia ficar lá, junto com os meninos, lá aonde que ele ia nos colocar. A gente não sabia de lugar, não sabia de nada. Foi uma loucura. E aí a gente, então, pegamos essa equipe, consegui um contato com um senhor, um americano, sul-coreano, lá no norte da China, numa região chamada Dalian, que fica no estado de Liaoning, na região da Manchúria. Então, nós fomos para Pequim, visitamos alguns lugares lá, e depois de Pequim, a gente subiu para essa região. Foi um tempo assim maravilhoso com a equipe, a gente com teatro, com coreografias e tal. E aí, depois de 30 dias, a equipe voltou e eu fiquei lá no norte da China com a Sandra, o Matheus, por 7 anos. Foi assim, maravilhoso. Sim, hoje eu posso falar um pouquinho do chinês. A gente entrou no coração dessa moçada lá na China. Hoje eu sou famoso, né?
a turma me conhece, eu tenho uma galera fantástica, tem mais de 500 jovens lá ligados a gente, linkado através de um projeto. A gente conseguiu assim batizar pessoas, ver o mover de Deus ali. E eu acho que Deus olhou para nós ali com esse coração e Deus graduou a gente, deu um desafio a mais para nós. Voltei em 2015, né, na verdade, e aí, agora aqui orando, eu conheci um projeto na Coreia do Norte, aquele líder meu que me recebeu lá em 2008, ele foi preso na Coreia do Norte, e aí a gente começou a orar, a clamar pelos norte-coreanos, a voltar os nossos olhos para o norte-coreano. Depois ele saiu, depois de 2 anos. Aí eu trouxe ele aqui no Brasil. A gente rodou aqui várias igrejas aqui no Brasil e Deus começou a compartilhar com a gente sobre os norte-coreanos. Então, hoje, a gente tem a missão não só com os chineses, como também com os norte-coreanos. Eu acho que Deus está dando essa graduação para nós agora, não só focar nos chineses, como também focar nos norte-coreanos. Então, assim, a gente está muito empolgado com essa possibilidade. Eu sei que o momento é pandêmico, né? É um momento de muita peste, é um momento sombrio para a história da humanidade, mas mesmo em meio a esse momento sombrio, a gente tem sentido muita graça de Deus, muita alegria, muito gozo para a gente poder cumprir com essa missão. Então, estamos voltando para a segunda etapa. A primeira etapa foi maravilhosa, tem muito material bacana aqui que eu queria mostrar para os irmãos, mas o tempo aqui é muito escasso. Então, assim, a gente está vibrando com essa oportunidade. Tinha marcado uma data para ir agora, dia 8 de fevereiro, já era para a gente estar lá, mas devido à questão pandêmica não foi possível. Então, jogamos agora para o mês de maio, final de maio, início de junho. Então, assim, estou muito, mas é muito empolgado. Só que tem um detalhe, nós não podemos ir sozinhos. Ainda que eu tivesse os recursos, todos os recursos do mundo, isso não é uma missão do Carlinhos, isso não é uma missão minha. Não é uma ideia de ir só por ir. Isso é um papel da igreja, isso é uma missão da igreja. Eu tenho expectativa que, como o Senhor falou comigo, que ele venha falar também no coração de várias pessoas ao redor desse Brasil, venha levantar igrejas, venha levantar pessoas, para que a gente possa escrever uma história ali, fazer algo ali. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, falando com vocês aí do presbitério de homens, né? Aí desse presbitério, ao PH, poder assim compartilhar com vocês sobre a possibilidade da gente nos unir nessa missão de ir para um lugar tão carente, mas o PH tão carente, que não tem nada de Jesus. Você sabe por que os chineses não acreditam em Jesus? Porque não tem gente lá para falar para eles. Mas eles estão maduros. Os norte-coreanos não têm ninguém, mas exatamente ninguém por eles. Temos necessidade aqui no Brasil? É lógico que temos. Temos problemas aqui no Brasil? É lógico que temos. Mas muitas pessoas aqui têm pelo menos o privilégio, a oportunidade, se dizer se isso é privilégio, pode fazer a escolha de dizer não. De falar, não quero. De pegar um canal, não quero esse. De ligar um rádio, falar, não quero ouvir. De encontrar você ou eu na rua e falar, não quero ouvir. De a gente puxar um assunto, não quero. Mas os chineses nunca tiveram essa oportunidade, os norte-coreanos não têm essa oportunidade. Por isso, então, a gente tem sentido essa graça, desse amor de Jesus no nosso coração, para a gente poder, mais uma vez, vou empacotar meus móveis, vou transformar toda a minha casa em 2, 3 malas, vou entrar aqui 50 horas a fios aí de avião, para a gente chegar do outro lado do planeta, para a gente poder, com a graça de Deus, poder ajudar alguns a conhecer esse amor de Jesus. Então, é buído e movido nessa missão que a gente está colocando no nosso coração, quero aprender mais o mandarim, a gente não tem as coisas assim tudo muito claras, porque não tem como fazer isso de longe, mas a gente tem algumas definições de local, de região, e estamos levantando os recursos agora para a gente poder ir. Queremos uma equipe muito forte de intercessão, de oração, equipes de mantenedores que vêm nos dar o suporte para que a gente possa fazer algo assim fenomenal, fenomenal e simples. Nada, a gente é muito simples, né? A gente
As coisas de Deus não trabalham nessa vertente aí de coisas, né? É simples, é entrar no coração das pessoas, conversar com eles, sentar com eles, assim como ele fez comigo na minha conversão, né? Como fez na sua, né? Ele já está preparando essas pessoas lá, produzindo esses vazios, para que quando a gente chegar ali, simplesmente falar por ele, criar o ambiente, o Espírito Santo descer no coração dessa moçada. Então, esse é o nosso sonho, essa é a minha utopia, esse é meu desejo, Maurício, esse é o que tem me feito levantar de manhã, de tarde, de noite, aonde eu vou, estou indo em várias igrejas. Hoje à noite, de madrugada, eu pego um ônibus aqui, estou indo para Goiânia, vou falar para um grupo de pastores amanhã cedo, falo para um grupo de jovens à noite, no domingo do mesmo jeito. Estou tentando desafiar jovens, tentando mobilizar pessoas para que a gente possa fazer história ali naquela região. Ô, Carlinhos, eu gostaria de pedir para você falar um pouco sobre estratégias. Claro, você já trabalhou lá na região da China, mas que tipo de estratégia você usava lá para falar de Jesus, falar de Cristo, levar mensagem? E, claro, sabemos também que a China é um país fechado, mas a Coreia é muito mais, né? E você já tem imaginado isso? Que tipo de abordagem você faz? Ou já tem alguém fazendo isso lá? Você já vai? Eu gostaria que você abordasse um pouco esse tema e depois eu vou abrir o espaço aqui, porque muita gente está querendo perguntar algumas coisas. A gente vai bater um papo aqui depois. Todo mundo aí tem a chance de perguntar, tá bom? Beleza. Tá, olha só, pessoal. Existe uma lacuna de oportunidade gigantesca na China através do inglês. O chinês, ele é educado dentro da cultura deles, desde meninos. As professoras falam para eles assim, as professoras de inglês, todos os professores, há um incentivo da parte do governo, viu um estrangeiro, encosta nele, conversa com ele, pergunta como que ele é, porque lá eles não têm oportunidade, muitos de estrangeiro lá, que estão fechados por causa da língua. Então, quando os meninos, os adolescentes, os jovens veem um estrangeiro, principalmente o negão igual eu, eles pensam que eu sou americano, eles acham que eu falo inglês, que é lógico, para poder estar ali, né? Tem menos, no mínimo, inglês para comunicar com eles. Então, assim, essa brecha, isso aí é uma lacuna tão gigantesca que, por exemplo, se você for hoje em Pequim, hoje, se eu pegar alguns de vocês, nós pegar um avião, parar em Pequim hoje, ó, que nós saímos do aeroporto, deve ter mais uns 30, 40 garotos esperando o estrangeiro, que eles vão carregar a nossa mala se a gente precisar, eles vão andar o dia inteiro com a gente só para eles poderem praticar o inglês deles. Olha que oportunidade fantástica. E quando eu estava lá no norte, eu vi essa oportunidade. Eu falei, gente, o que é isso? Aí, então, eu criei um evento chamado English Corner, que é inglês na esquina. Então, eu ia para as praças, comprei um projetor, arrumei uma caixinha, e aí eu tinha lá pessoas que eram policial, médico, gente de tudo quanto é lugar vinha para praticar inglês com a gente. E como nós recebíamos as nossas equipes que vinham da Inglaterra, da Jocum dos Estados Unidos, de vários lugares, essa turma vinha, ia para a praça com a gente. Então, quanto mais gringo tinha, mais chinês a gente tinha. E isso foi criando um negócio assim muito gostoso, muito bacana. E a gente então começou a desenvolver. Então, saí das praças e passei para o hotel. Tinha dias da gente ter no hotel reunião de 500 pessoas. Aí isso aí saiu no jornal. Aí o pessoal começou a me convidar para falar nas faculdades. Meu Deus! Gente, isso virou um negócio assim maravilhoso. É praticamente uma ONGzinha que a gente tem lá, não oficializamos ela, por causa de questões assim, para a gente não perder a nossa essência daquilo que a gente queria fazer. Mas a estratégia do inglês é um negócio assim fenomenal. Então, eu pretendo continuar trabalhando em cima disso. É uma plataforma, não tem custo, não tem dinheiro, por isso chama English Corner, é uma coisa assim, dentro do relacionamento e da amizade. E aí tem uma estratégiazinha que eu faço discipulado para aqueles que já estão comigo há mais de 3, 4 meses, que eu não vou falar aqui, porque depois eu não sei aonde que de repente se alguém pode gravar isso aí ou levar isso para longe, mas a gente tem uma estratégia muito legal que a gente trabalha com os meninos lá do English Corner. Quando eles estão 3 meses com a gente, eu convido eles para uma outra plataforma, onde eles ficam 3 meses comigo, e aí nessa plataforma de 3 meses são meninos selecionados, em torno de 20, 30, aí a gente vai aprofundar nas questões
filosóficas, nas questões do evangelho e coisa assim. Então é muito legal. Aí eu dou Bíblia, aí a gente tem batismo, aí começa o processo de discipulado mais profundo. Então, assim, a gente tem uma galera, uma turma de jovens que já teve o impacto. Então, agora, isso aqui aconteceu em Dalian. Nós vamos descer um pouquinho mais para a fronteira com os norte-coreanos. Nós temos em torno de 200 mil norte-coreanos que vivem foragidos do lado da China, nessa região da Manchúria. Então, na verdade, eu tenho assim sonhado com algum tipo de atividade que a gente venha poder fazer com esses norte-coreanos, que venha trazer dignidade para eles. Então, assim, eu não conheço ainda muito trabalhos feitos com esses norte-coreanos, porque são foragidos, eles não têm identidades, eles não podem ser descobertos pelo governo chinês, porque senão eles vão preso e é mandado de volta para a Coreia do Norte. Então, é um povo muito sensível de alcançar e trabalhar. Então, eles estão ali na fronteira, muitos deles estão dentro de bares, estão dentro de restaurantes, muitos vivem ali à margem, vivendo meninas que vivem da prostituição, homens que vivem só pela comida, só para comer, porque eles não conseguem serviço. Então, é uma região muito complexa que fica na margem do rio Ilu, que é um rio que divide a China da Coreia, que é no alongamento mais ou menos de 840 metros, 840 quilômetros, que é essa região desse rio, que faz fronteira com a China, que é um lugar muito carente, de muita dificuldade, e a gente tem pensado em morar ali em alguma das cidades daquela região. Amém, meu irmão. Eu vou abrir aqui para os irmãos para que possam fazer perguntas aí para o nosso querido Carlinhos. Está aberto aí, gente, para quem quiser perguntar. Nós continuar nosso bate-papo aí. Ô, Ricardo. Abre o microfone aí, Ricardo. Oi. Ô, Ricardo. Não, tudo bem? Boa noite aí para todos. Boa noite. É um prazer imenso participar aqui com vocês novamente esse ano. Eu fiquei muito emocionado com a sua conversão. Eu queria registrar aqui que Deus é muito bom. Deus é Amém. muito bom. Então, ele eu já venho de uma família, que já é evangélica, da igreja presbiteriana. Então, eu já nasci na igreja. Então, quando eu escuto uma história, a tua história foi muito emocionante. Eu fiquei muito emocionado. Que legal. Mesmo. Gostei muito. Ora a Deus pelo Jocum, que seja uma bênção, né, espalhado no mundo. E eu tenho notícia assim naquela região, assim, mais pela imprensa mesmo, que a gente sabe. Mas esse teu depoimento foi muito mais informativo, que dá mais detalhes, dá mais riqueza de detalhes de como que é o povo naquela região e como que é a carência da palavra de Deus naquela região. Então, que Deus te abençoe. Fiquei muito contente em ouvir as suas palavras, esse seu depoimento muito enriquecedor. Legal. Obrigado. Muito obrigado. O Carlinhos levantou a mão. Presbítero Carlos. Carlos, Carlinho, também Carlinho, eu. Meu xará. Meu xará. Você, Carlos Silva, eu, Carlos Soares. Primeiro, eu quero pedir desculpa por ter chegado tão tarde nessa reunião, porque estava gravando o Bíblia Play. Eu estava entrevistando Sansão hoje. Você talvez não esteja entendendo isso, mas os nossos irmãos aqui sabem o que eu estou falando. Eu estava entrevistando Sansão. Eu tenho um trabalho chamado Bíblia Play e eu estava gravando agora o tio Carlinho entrevistando Sansão. É um trabalho que a gente faz. Só procurar no Bíblia Play Instagram. Mas o que eu queria dizer para o irmão é o seguinte, eu queria só confirmar o que o irmão está dizendo em detrimento aos coreanos. A minha neta mais velha, a minha neta 01, a mais velha, ela fala inglês muito bem, gosta da língua e começou a estudar coreano. Começou a estudar coreano. Uau. E aí, pelo computador, ela acabou descobrindo um rapaz, ficaram amigos
E eles têm uma ansiedade de Cristo, de Deus, muito grande. Em menos de 2 semanas, ele já estava evangelizado. E aí ele contou para ela que ele tem um amigo que é crente. Um amigo que é crente, eu vou procurar ele para ir para a igreja dele. Uau. Tanto é a necessidade, e ela, o contato de início, era para ela aprender o coreano. E me parece que já tem até um flertezinho nesse meio aí. Mas eu quero confirmar. Que legal. Eu quero até confirmar o que o irmão disse. Realmente, eles têm necessidade. Foi muito rápido. E aí, ela já tem uma cadeia de amigos deles que querem conhecer a Jesus. Então, já fica conversando muito tempo através do computador, há muito tempo, ela aprendendo coreano, eles ensinando, mas ela parte para a vertente da palavra, pregando para eles. Essa é a forma que acabou, o que ela estava aprendendo, já fala coreano muito bem. A minha filha também, a mãe dela, também já está falando coreano, porque queria saber onde a filha estava andando, né? E também está fazendo curso de coreano, e ela está aproveitando muito, porque eles têm muita vontade. Ou seja, esse vazio existe. O que o irmão está falando é pura verdade. Eu tenho isso na família. A minha neta está evangelizando só porque estava aprendendo coreano. Amém. E os amigos estão vindo para conhecer a Rafaela, porque ela é do Brasil e porque ela fala de um cara chamado Cristo. Amém. E eles começam a conversar em inglês e começam a ensinar coreano para ela, e ela começa a pregar em coreano para eles, contar as histórias. Uau! Por Muito isso, legal. o Bíblia Play acaba, que é o trabalho que eu tenho, acaba parando lá, porque ela também, algumas vezes, ela faz tradução das imagens que eu passo em português. Então, ela passa para eles. Então, é muita vontade de conhecer a Cristo. Que Deus te abençoe, meu xará. Amém. Obrigado. Amém. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Maurício. Oi, fala. Tem mais alguma pergunta aí? É porque eu estou lembrando de um detalhe aqui. Rapidinho, vai ser um minutinho só para poder, talvez, até provocar um pouquinho mais o pessoal. Eu sei que a maioria das informações que a gente tem recebido da mídia internacional quando fala de norte-coreano, que vem na cabeça de todo mundo é Kim Jong-un. E aquele grande batalhão de mulheres e homens marchando como robôs, né? Que insensível, que parece uma máquina de destruição. Mas eu quero que vocês saibam que aquilo ali não é a história dos norte-coreanos e nem tampouco dos chineses. Os chineses não é Xi Jinping, os chineses não é o Partido Comunista. Quando eu falo de China, eu estou te falando de 1,5 bilhões de pessoas na face da Terra. É muita gente. Tem gente ali que não quer nem saber, nem sabe o que a cúpula do comunismo faz, não sabe nem o que é sistema de governo. São gente que estão isolados, o que eles querem, sabe o que? É ser feliz. São pais de família que levantam todo dia sonhando, cuidar dos seus filhos, comprar comidinha, ver sua esposa ser feliz, se alegrar com eles. São gente que tem coração. E, às vezes, eu tenho certeza que alguns irmãos, eu estou falando de China aqui, talvez até muitos, nem vieram entrar aqui nessa live porque está com o coração preso com relação aos chineses, quer soltar uma bomba lá, porque acha que foi eles que soltou essa pandemia para o mundo inteiro. Né? Tem pessoas aí com mágoa, com ira com relação aos chineses, que trazendo assim profundas reflexões por causa dessa teoria da conspiração, e tem enxergado as pessoas com esse olho de militares, com esse olho de comunista, com esse olho de julgador. Gente, por favor, é igual aqui no Brasil. Quantas pessoas são brasileiras e não concordam com o governo? Quantas pessoas são brasileiras e concordam com o governo? Quantas pessoas nem sabem o que o governo está fazendo? Vivem uma outra frequência, não é verdade? Então, no nome de Jesus, eu queria hoje te pedir, tira essa cortina da mídia e vamos olhar para os corações das pessoas. Nós somos pequenos cristos aqui nessa terra,
pequeno Jesus. E nós somos o braço dele, os olhos dele, nós somos as pernas dele. Então, no nome de Jesus, vamos olhar para essas pessoas com os olhos de Jesus, com os olhos de Cristo, não com esses olhares julgador, com essa visão de mídia. Queria deixar esse detalhezinho aí para os irmãos. Pode continuar as perguntas, se tiver. Will. O meu irmão, Carlinhos, é sempre muito bom, né, escutar um depoimento como esse. Fica aqui a mesma fala que o Ricardo falou, que saí emocionado de uma reunião como essa. Mas, assim, eu acho assim que a sua fala agora acabou interferindo aquilo que eu ia falar. Então, deixa eu ver se eu consigo reformular o que eu ia falar. Tranquilo, vamos lá. Acredito, assim, de fato, que haja uma certa ênfase midiática com a questão da perseguição religiosa e o sistema que realmente é opressor, ele realmente está superdimensionado, como a gente pode, se é que a gente pode dizer isso. No entanto, a gente conhece algumas agências que trabalham com evangelismo, como, por exemplo, Portas Abertas, onde eles qualificam essas regiões como realmente de difícil acesso e de difícil... onde acontece, inclusive, risco de vida para as pessoas que estão envolvidas com o trabalho missionário. Então, assim, eu queria... Obviamente, eu acho que o trabalho que você executa por ali é um trabalho que requer um cuidado, né? Que é algo que não fique... ganhe um renome assim, negativo. Vamos dizer, você mencionou aí a questão do futebol, né? A questão do inglês, do English Corner, né? Que você mencionou. Obviamente que se isso soar como uma ameaça para o governo, acabou o projeto, né? Então, a gente tem que haver todo um cuidado em relação a isso, e o risco existe. E aí, eu fico um pouco curioso em relação a como fica a sua família em relação a isso. Pelo que pareceu na sua fala, a sua esposa compra as suas ideias, ela vai junto e tudo mais. Mas como, por exemplo, ficam os filhos de vocês que já são adultos e que moram em outras regiões, como é que eles testemunham isso? E para tirar uma dúvida também, aí fica uma segunda pergunta. No caso, então, o seu projeto para evangelizar norte-coreanos não envolve pisar no país da Coreia do Norte, envolve esses imigrantes que estão na Manchúria, vivendo ali naquela região, é isso, né? Ok. Muito bacana. Deixa eu responder a primeira e aí eu já entro para a segunda. Pergunta muito boa. O local é hostil, a vivência é muito complexa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala no WhatsApp. Lá, na verdade, o WhatsApp lá não funciona. A gente tem um programa chamado WeChat, que é uma cópia do WhatsApp, é um programa chinês, e é impressionante, o governo controla mesmo. Se eu começar a teclar com qualquer um chinesinho aqui, se eu falar a palavra governo ou qualquer palavra que fale mal do governo, eu vou ter alguém batendo na minha porta. É impressionante a situação. Nós somos monitoreados dia e noite, aonde a gente vai, o que a gente faz, com quem que a gente conversa. Tem ações que a gente tem que fazer realmente nas escondidas, de trás das cortinas. Na verdade, por exemplo, um grande sucesso que eu acho que eu tive na primeira etapa, quando a gente esteve lá, foi porque, assim, eu desenvolvi amizade muito bacana com o pessoal. A gente andava junto, os meninos me via, assim, eu entrei no coração da galera. Não foi uma coisa, assim, superficial, só de reunião. Os meninos eram capazes de morrer por mim. A gente construiu um negócio muito legal, muito bacana. E eu acho que tem que ser, sim, em países de mundo árabe ou mundo islã, mundo comunista. Não tem como a gente levar essa estrutura de cristianismo que a gente tem aqui no Ocidente. Quem for para lá com essa ideia sai frustrado e vai ser preso. Vai ser preso mesmo. Então, sim, você tem que estar muito livre dessa
dessa estrutura, como que eu poderia, romana de cristianismo, entendeu? A gente tem que realmente partir para a essência do cristianismo, de andar com as pessoas, conversar com elas, discipular nas brincadeiras, aonde você vai, conversando. É realmente um evangelho de relacionamento. Então, assim, fazendo isso, você tem a cobertura dos nativos. Agora, é óbvio, a gente está travando uma guerra no mundo espiritual, Satanás não tem interesse nenhum do avanço do cristianismo ali. Então, se a gente não souber como adentrar na cultura, tomar muito cuidado para não ferir, para não virar uma guerra, tentar resolver o problema do cristianismo e do comunismo ao mesmo tempo, a gente precisa ser bem sensível, focar nas relações, naquilo que a gente pode servir as pessoas, mas ter o entendimento que tem algumas coisas que quem pode fazer é só o próprio chinês, depois que ele tem uma experiência com Jesus, e a gente não dá uma lá de querer ser o libertador da nação. Então, assim, tem alguns detalhes muito interessantes que está imbuído aqui nesse processo, entendeu? Agora, é hostil, é difícil, a gente é um estrangeiro, tudo que você faz, aonde você faz, a sua cor te denuncia, a sua língua te denuncia. Então, assim, a comida é diferente, o cheiro é diferente. Para os meninos foi difícil, mas criança se adaptava muito melhor e rapidinho, né? Pegou o pique da caminhada. A Sandra tem ainda alguns conflitozinhos, é lógico, com a cultura. A mulher é mais, né? Se são casados, vocês falam a minha língua. Mulher é mais detalhista, ela é mais o gosto dela é mais apurado que o meu, o cheiro dela é mais apurado que o meu. Eu já sou assim meio, né? Acho que eu fui preparado para esse tipo de coisa, mais soltão e tal, mas tem que ser muito sensível a esse clamor da esposa do lado, para a gente poder servir também, ouvir ela, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder, né? Quem é de casa. Então, assim, é um trabalho de desafio. E eu louvo a Deus, assim, por Deus estar dando graça para ela também, de poder andar comigo e mais essa nova temporada, essa nova empreitada, né? Num lugar tão longe da família, nos momentos que os nossos pais aqui estão velhos, né? Que a gente queria estar mais por perto ainda para poder servir. A gente vai deixar tudo aqui e ir para lá. Então, assim, é complexo, mas temos aí a palavra e Deus tem colocado muita graça, alegria, gozo no nosso coração, mesmo em meio a esse desafio. Segundo, a sua resposta que você falou foi uma observação bem detalhada mesmo. Eu não posso hoje entrar na Coreia do Norte, porque aquele rapaz que eu trouxe, que foi preso na Coreia do Norte, eu trouxe ele aqui no Brasil. Eu estou se você entrar aí na Rede Globo, você vai ver que eu tenho um vídeo lá junto com do Fantástico, junto com esse rapaz, do Kenneth Bay. A gente teve aí no Ministério Público em Goiânia, que saiu em rede nacional também, a nossa iniciativa lá, falando sobre direitos humanos, e junto com o Ministério Público. Tivemos na Batista Lagoinha, na Getsemane, no canais de televisão do Brasil. Então, assim, se eu entrar hoje na Coreia do Norte, eu acho que vou ter um problema muito sério. Talvez eu não volte. Então, assim, qualquer iniciativa, a princípio, teria que ser com os norte-coreanos ali nos foragidos. E lá dentro, ninguém pode fazer, nem eu e nem outra pessoa pode fazer. Lá dentro da Coreia do Norte, até para você ir no banheiro, eles colocam um policial do seu lado, você não pode tirar foto, você não pode fazer nada, é extremamente, rigorosamente acompanhado e tal. Pode ir, você pode ir na Coreia, qualquer um de vocês que estão me ouvindo aí pode ir na Coreia. Na verdade, eles vão amar, porque eles vivem de turismo, né? Mas não é, para mim, no meu caso, só depois que a Coreia se unirem. Opa, acho que caiu a conexão dele. Acho que ele caiu, hein? Acho que caiu a conexão dele. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ele consegue retornar. Mário, é um prazer ter você aqui, Mário. Saudade de você, meu irmão. Solta o microfone aí, Mário. Opa, que bom, né? Retomando aí, maravilha. Tudo maravilha. bem? Você está em Fortaleza, querido? Estou em Fortaleza. Estou na querido. casa da sogra aqui, por uma situação tão engraçada. Porque aqui eu acabei... não estou morando na casa da sogra, não. Estou morando em outro apartamento, sabe? Só que eu tive que sair de lá porque eles esse fim de semana,
eles proibiram de se deslocar de um município para o outro. Ué? Então, tem várias barreiras e tal. Se você quiser ir, você... Ou eu entrava hoje aqui para passar esses 5 dias aqui, ou então eu ia estar lá preso no outro município, lá onde eu estou morando, entendeu? Por conta do carnaval. Por causa do feriadão. Agora, eu tava aqui esperando o Carlinhos para perguntar para ele que a coincidência é que hoje é justamente o dia do Ano Novo Chinês. Sim, Isso e não lá foi tem uma nada. importância muito grande. Exato. O Ano Novo Chinês é o fim, assim, são 5 dias de feriado. É muito comemorado, entendeu? É porque eles têm um inverno muito rigoroso. Então, quando chega o Ano Novo, né? É como se fosse... lá o calendário é lunar, então é o primeiro dia da lua nova, né? Hoje é o primeiro dia da lua nova. Só que é uma lua em fevereiro, meados de fevereiro. Então, essa lua de meados de fevereiro marca o início do Ano Novo Chinês. E a gente está aqui justamente conversando sobre a China. Coincidência. E não foi nada combinado, foi acontecimento da data mesmo. Foi Jesuicidência, né? Jesuicidência, Isso aí. Temos aqui também o nosso querido Guilherme Saião. Ô, Saião, tudo bem? Acende a luz aí. Ô, meu irmão, estamos aqui Tudo bem, na minha gente? salinha toda, graças a Deus. Passando pelo Facebook, vi a reunião, falei, opa, vamos embora. Amém. É um prazer ter aí você, querido. Está tudo bem? Família, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo, estamos aí na luta, na correria. Amém. Obrigado, Notícia obrigado. boa que o filho mais velho hoje foi contemplado em estudar agora na Federal aqui do Rio. Opa, que bênção. Opa, que maravilha. Ele tinha se candidatado lá com uma vaga, que tinham 4 vagas sobrando para o curso de biomedicina aqui na UFRJ aqui do Rio. Graças a Deus, ele foi um dos contemplados, saiu a publicação hoje, está todo feliz. Opa, e nós também, maravilha, graças a Deus. Motivo de oração, de agradecimento aí, né? São bênçãos assim que a gente tem que partilhar, né? Não é todo Exatamente. dia que Deus... coisas que estão no coração de Deus e chega de presente para a gente, assim, se a gente esperar, né? Com certeza. Estou muito feliz hoje. A nossa querida Adriana Maia está presente também. Adriana, obrigado pela presença. Quer trazer uma palavra aqui em nome das meninas? Não, dizer que é uma alegria estar com vocês. Bom que vocês estão retomando as atividades da Federação de UPHs e os encontros são sempre muito abençoadores. Às vezes eu não estou visivelmente aí, mas estou ali por perto do Isaías escutando alguma coisa e é sempre uma bênção. E é um privilégio estar com vocês hoje, viu? Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Amém. Obrigado, Adriana, pelo carinho de sempre. As irmãs da SAF também sempre nos incentivando. Aproveitando agora, enquanto o nosso irmão está tentando voltar, amanhã nós teremos uma programação aí em conjunto, né, com a SAF e com as PHs. Opa, o carro voltando aí. Foi mal aí, pessoal. Caiu aí, querido? Caiu. Graças a Deus, conseguiu retomar o posto aí. Nós estávamos conversando aqui, antes de você sair, sobre o Ano Novo Chinês, né? Que está sendo comemorado hoje. Até eu passar a palavra para o Mário aqui, que ele estava conversando. Aí, Mário, quiser retomar aí, fala. Falo sim. O microfone está aberto, né? Isso. Sim. Viu, Carlinhos? É muito bom ouvir sua história de vida aí, sabe? Muito bom, assim, a gente perceber essa questão da conversão, esse chamado, sabe? Esse se colocar, né, nas mãos de Deus para ele lhe dirigir, assim, é fascinante mesmo. E eu estava dizendo assim, cara, algumas coincidências, né? Então, hoje, ninguém marcou, mas hoje é um dia muito especial para os chineses, né? O dia do Ano Novo deles lá, né? Perfeitamente. É um negócio muito interessante. Outra coisa também, coincidência, você falando aí sobre a China, contando umas coisas, e assim, uma coincidência é que eu tive lá a trabalho, sabe? Eu tive lá numa situação de participar de um evento,
workshop grande lá e tal, e conheci 2 grandes cidades lá, inclusive Pequim, né, Beijing, né? Aham. E aí eu conheci um pouco do que é lá, mas o meu filho, né, mais novo, é que conheceu mais ainda, porque ele passou um tempo mesmo estudando lá. Oh, que Então ele estudou legal. tanto em Beijing, na capital, como ele estudou em Harbin. E Harbin é Harbin. perto de você lá, eu acho que é a maior cidade perto de você. Muito fria. É. É muito fria, exatamente. E aí ele teve nesse local lá, e ele falou o seguinte, que ele não gostou muito, não. Assim, Certo. eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso, calma. Aham. A China em si, o povo chinês, ele adorou. Inclusive, o povo chinês circulava ele para tirar foto. Eles é assim, muito amoroso. Isso que tu está falando, eles são muito família e são muito amorosos. Aham. E realmente, um povo desse, assim, eu digo assim, merece conhecer Jesus. Isso aí é indiscutível. Indiscutível. Agora, sim, ele falou que incomoda, porque a gente que está acostumado no Ocidente, com a internet, com os aplicativos, com tudo, ele disse que lá é realmente o que você falou, é muito fechado. É um controle do governo para tudo. Então, isso para quem conhece já a liberdade, incomoda um pouco. Entendeu? Muito. Ele disse que, por exemplo, na outra China, que é a lá da Formosa, né? Que é a China insular, né? Formosa, como é que é o nome mesmo que dá hoje? China Ocidental. É isso, pronto. Taiwan. Taiwan, Macau, Hong Kong. Que é um paraíso. Ele falou que é tudo de bom. Tudo de bom. É o melhor da China com o melhor do Ocidente. Ele falou que moraria lá tranquilamente. Perfeito. Ele falou assim que realmente é fantástico. Mas na China mesmo, continental, realmente o controle é muito grande. Não, e na verdade, gente, esses desafios, as dificuldades, sempre vai haver, sempre houve. Realmente tem havido uma perseguição agora mais maciça do governo chinês com relação à questão das igrejas, porque ele tem visto e ouvido as estatísticas do crescimento, da explosão que tem tido, e o governo tem muito medo de perder controle. Então, ele está criando, dificultando realmente muitas coisas, mas isso não para a igreja, isso não para o cristianismo, muito pelo contrário, a gente já viu na história que quanto mais hostil é o ambiente, mais prolifera o cristianismo. Na verdade, a morte de um gera 1000. Então, a igreja não vai parar por causa disso. É óbvio que a gente sente que o desafio é grande, eu sei que a possibilidade de acontecer alguma coisa comigo indo para lá é grande, mas pode acontecer aqui também, pode acontecer num avião, pode acontecer em qualquer outro lugar. O que a gente tem que ter o entendimento que quando Jesus aponta para o fim dos tempos, ele aponta para um ambiente pandêmico, de muita guerra, muita apostasia, muita perseguição, muita frieza do amor. E ele diz no versículo 14, lá do capítulo 24 de Lucas, e o meu evangelho será pregado a todo mundo, e aí virá o fim. Então, no fim, o ambiente ele é pandêmico, é peste, é guerra, é terremotos, é fome, é miséria, amor se esfriar, apostasia. Então, nós temos que ter o entendimento que nós não podemos olhar para essas coisas, nós temos que olhar para a nossa missão. A nossa missão, nada pode nos deter, nada pode nos parar. Então, assim, essa graça que Deus tem dado para nós, eu espero que Deus dê o mesmo nível de graça para quem vai ficar aqui no Brasil. Porque eu só vou poder estar fazendo lá se eu tiver pessoas aqui no Brasil que tiver no mesmo nível de graça, no mesmo nível de entendimento dessa responsabilidade de expansão do reino. Porque senão não tem como a gente estar lá, não tem como eu ir até lá, não tem como eu desenvolver lá com a minha família, com a minha esposa e tal. Então, assim, é muito importante a gente entender esse trabalho conjunto, esse trabalho de equipe, que nós somos uma equipe, que não é um trabalho de uma organização missionária,
não é um trabalho de um projeto de uma igreja, não é um trabalho do A, não é um trabalho do B. Isso é trabalho do corpo de Jesus Cristo. É um trabalho nosso como igreja do Senhor. Então, assim, tem dificuldade? Tem. É desafio? É. Trabalhar com os norte-coreanos, eu estou aqui pedindo Deus estratégia. Tem muita coisa que tem vindo na minha cabeça, mas como que, por exemplo, vir trabalhar vai dar legalidade para eles? Se eles aparecem, eles podem ser presos. Então, como fazer isso? Só estando lá, só indo lá. Se eu ficar aqui sentado, pensando e não ir, jamais vai fluir. É indo lá, comendo a comida deles, andando entre eles, sentindo o cheiro deles, é que vai vir esses insights para a gente poder fazer aquilo que o Senhor tem falado com a gente. É um privilégio. Eu me sinto muito honrado por isso. Bem, a gente está encaminhando aqui para o nosso final, gente. Já estamos aqui há quase 1h30 nessa conversa, uma bela conversa, belo conhecimento, né? Que privilégio vermos Deus agindo nos corações das pessoas para ir para a missão, né? E levar o seu evangelho. Mas, Carlinhos, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre como que é o seu sustento, como que você faz para conseguir levar, né? Para conseguir ir. O que você precisa, como que você está nessa busca aí de mantenedores, como é que é isso? Explica um pouquinho para a gente esse lado. Pessoal, olha só, eu criei essa cruzinha aqui, alguns de vocês aí têm, que eu tive aí, né? Essa cruzinha é um imã de geladeira, aonde que a pessoa coloca na sua geladeira, e é como um momento quando você vai na geladeira, espero que as pessoas, ao verem essa cruzinha, às vezes, de vez em quando está sentado, não é nada aquele negócio ritual, não, mas lembrar da gente para pedir a Deus, para que Deus nos dê unção, nos dê graça, sabedoria para agir entre essas pessoas. Eu estou indo em várias igrejas ao redor do Brasil e tem desafiado o pessoal a preencher uma ficha de compromisso sério com a gente. Para nós descermos para lá, eu estou levantando o nosso sustento porque eu não quero ser tomado pela pressão de focar só em trabalhos e a gente nos perder, como várias pessoas vão para lá, que começa a trabalhar, pega serviço aqui, pega serviço ali, blá, blá, blá. A que a pessoa vê, ela não tem tempo para qualquer coisa, menos para poder fazer o que foi para fazer, né? Então, assim, a gente tem já tem um ensinamento, já desde quando eu comecei o projeto em missões, de mantenedores. Nós temos pessoas que fazem o compromisso mensal com a gente, de nos ajudar. E aí, então, é com essa ajuda mensal é que nós pagamos as nossas responsabilidades, a energia, a água, o compromisso que a gente faz do lado de lá, questão de saúde e todas as coisas. Nós temos uma vida tão normal como qualquer outra pessoa aqui. Então, esses mantenedores são pessoas que precisam dessa mesma unção, dessa mesma graça, porque às vezes até eu pergunto, qual que é mais difícil, ficar aqui ou ir? Porque quem fica aqui tem muitos desafios da família, da igreja, outros projetos, tanta coisa, então eu sei que não é fácil fazer um compromisso missionário e andar em cima dele. Então, assim, a gente tem levantado pessoas, uma equipe que vão ser missionários conosco nesse projeto, nessa empreitada. O projeto ele é em torno de 5 a 6 anos, se tudo der certo, é lógico, com saúde e as coisas abrindo as portas para nós, mas as pessoas que vão fazer parte dessa equipe são as pessoas que eu vou estar me relacionando, eu vou criar um canal direto com elas, eu vou sair da mídia do Brasil, aonde tiver vídeo nosso, aonde tiver qualquer coisa nosso, se eu puder, até vou tentar entrar em contato com a Rede Globo, vou tentar tirar tudo que existe nosso na mídia social, aquilo que a gente puder. E aí, o meu contato com o Ocidente vai ser dentro dessa equipe que vai estar com a gente. Por quê? Porque não tem como a gente eu fazer essas lives igual estou fazendo aqui, conversando com as pessoas, a não ser que a gente usa código, formas assim que a gente vai estar criando lá. Mas a ideia é que a gente possa ter essa equipe que vai ser aqueles que vão estar nos dando todo o apoio financeiro, emocional, espiritual, e que até eu espero que alguns venham aí na China nos visitar, para poder conhecer o trabalho, poder estar com a gente lá, fazer um turismo missionário, que eu acho que é lugares assim maravilhoso, muito diferente de Europa, de tudo, que as pessoas iriam amar. Então, assim, nós estamos levantando essa equipe e crendo que Deus, como tocou na gente, está tocando em pessoas também. E a minha expectativa é que Deus levante mantenedores, que através aí da UPH,
do Rio de Janeiro, da equipe de vocês, quem sabe, ou como organização, como o PH, ou como pessoas, como indivíduo, ou como igrejas, né, que tem igrejas que estão se comprometendo com a gente. Então, assim, nós estamos levantando mantenedores e é assim que a gente vive. É assim que nós vamos levantar nossas passagens, nós temos que levantar as nossas passagens para lá, é assim que nós vamos levantar a nossa despesa mensal, nós estamos levantando $3.000 mensal para a gente poder estar vivendo lá, e desse valor, parte nós vamos estar usando nos projetos que nós vamos desenvolver lá. Então, assim, porque lá não tem como, tudo que a gente for fazer, uma viagem, for fazer, locomover para algum lugar e tal, não tem como eu falar como aqui, que nem, por exemplo, eu estou indo, a igreja vai estar me ajudando. Lá não tem isso. Lá, então, a gente tem que estar com tudo organizado. E é óbvio que eu vou ter uma fachada de um homem de negócio, aonde que as pessoas vão vir me procurar, eu vou ter que criar uma legalidade, porque senão nem tem visto para poder ficar lá, né? Então, tem toda uma estrutura de visto, de planejamento que a gente tem que ter, que a gente paga esse visto também para poder estar lá. A princípio, 1 ano eu vou estar dentro da faculdade, eu vou voltar a estudar o mandarim. Então, assim, é um negócio muito legal, porque, assim, se eu estudo, eu posso ficar 1 ano sem precisar de pegar visto de negócio. Então, a porta de entrada é chegar e entrar para uma escola e ali servir, andar no meio dos meninos e pegando a língua, conversando e tal, andando nos altos da cidade, pedindo orientação para Deus, conhecendo projetos aqui, conhecendo gente ali, o que está para a gente poder familiarizar com a coisa e depois, então, a gente começa a conduzir com a palavra e tal. Então, é muito legal. Tudo é muito jóia, mas nós precisamos dessa equipe aqui. Sem essa equipe, é quase assim, não vou dizer que... Assim, vou dizer que é impossível, porque se a Igreja de Jesus não vê isso como uma obra de Deus, né? Nem Deus vai poder semear na gente. Como que vai poder para chegar lá? Porque a expressão de Deus aqui na Terra é a Igreja. Então, a gente tem tocado a trombeta em Sião, temos já algumas pessoas que têm se levantado para nos ajudar, a gente já tem algumas pessoas, está sendo muito jóia, e estão se sentindo privilegiados de poder participar. Então, essa é a ideia. Amém. Meus irmãos, está semeado aqui, né, esse movimento junto ao nosso querido irmão Carlinhos, aí, de ir para a Coreia, de ir para a China, né, com o intuito de trabalhar com os norte-coreanos. E vamos, em primeiro lugar, estar orando por esse projeto, orando pela vida dele, mas também nas suas orações, que você coloque isso diante de Deus, e você possa estar com ele nesse trabalho. Quem sabe você possa colaborar, possa ajudar, possa ser um mantenedor diante daquilo que você pode, né? Diante da sua realidade, que você possa colocar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado na sua mão nesse trabalho missionário. Está aqui a proposta, está aqui o desafio dele, que é um desafio de 6 anos, não é um desafio pequeno, né? Mas todos aqui somos homens, né? Tem suas responsabilidades, suas famílias. Então, em primeiro lugar, eu creio que orar por ele é um começo, e que Deus brote no nosso coração, né? Eu acho que Deus tem que colocar, como colocou no coração do Carlinhos, colocar no nosso coração o desejo de ver a China e a Coreia rendida aos pés de Cristo Jesus. Se nós não podemos estar lá com os nossos pés, nós possamos estar lá com as nossas orações e com o nosso sustento, ajudando aqueles que estão lá na ponta da lança, né? Então, fica aqui o desafio. Eu tenho o contato do Carlos. Se algum irmão quiser fazer parte dessa lista, que é assim que você está fazendo, né, Carlos? Você tem uma lista de pessoas, né? Eu possa encaminhar o contato de algum irmão aqui que desejar trabalhar com você, estar nessa lista. Eu faço parte dessa lista. Deus me deu esse privilégio de estar com um irmão aí caminhando. Mas eu estendo aos irmãos aí que desejarem também fazer parte dessa caminhada, esse sonho, né, que veio a China rendida a Cristo Jesus. Maurício, deixa eu só dar um passo a passo aqui rapidinho, antes de você terminar. Você, 1 minuto, você bem breve. Porque o pessoal fica perguntando como que seria esse processo. O processo seria simples. Você passa o nosso WhatsApp para essa pessoa, né, o nosso WhatsApp para eles, ou e-mail, e aí a Sandra vai entrar em contato com essa pessoa, e aí a Sandra vai passar uma fichazinha que vai explicando detalhes,
perguntando detalhes também sobre ele, sobre a família dele e tal, porque nós vamos ser uma equipe. De lá a gente vai estar orando e daqui também a pessoa está orando. Então a gente vai ser uma família, né? Então aí a Sandra, a pessoa coloca ali preenchendo o valor que ela vai estar podendo depositar, a data que ela vai estar fazendo esse compromisso. Isso aí, o valor é entre ela e Deus, não é uma coisa assim que a gente estipula aí A ou B, independente de valor. A ideia é de ter você com a gente, eu tenho certeza que nós transformar isso num grupo de oração, de intercessão, isso vai mover os céus, né? Então, aí a pessoa coloca o nome, os detalhes, tudo direitinho, e aí depois, quando for chegando mais para a próxima, nós vamos ter uma reunião com todo esse grupo que faz parte, que a gente vai explicar as estratégias, vai ser um negócio fechado, talvez no Telegram, ou aqui mesmo, mas um grupo mais fechado, é só nosso grupo. Aí nós vai jogar limpo, aberto, tudo que vai ser feito, os detalhes e tal, como que a gente vai proceder a partir daquela data, e tudo direitinho, como é que a gente vai mandar as informações, os informativos, coisa assim. Então, assim, é muito bacana, é muito legal, é uma aventura, é um momento assim top da gente poder junto participar na transformação da história daquela região ali da Manchúria. Bem, gostaria de abrir aqui, ver se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Alguém gostaria de... Gilson, levantou a mão, Gilson? Não, meu irmão, não. Estou aqui só me deliciando. Ah. Ô, meu irmão, beleza? O César. Rapaz. Abre o microfone, César. Então, Carlinhos, boa noite a todos. Boa noite. Realmente é uma coisa assim que a gente cresce, né? Ouvindo o teu testemunho, sua conversão, e agora o que você está contando do real, da realidade, que até agora a gente só ouvia falar, né? De como era, como estava. Você nos mostrou, pelo menos para mim, eu acho que a grande maioria de nós, que realmente há chance, né? Porque a gente olhando a informação assim, sem chance, não tem como, você vai fazer o que lá? Lá não tem, a gente já viu, inclusive agora recentemente, uma série sobre a Coreia, e a própria China, aí, sobre esses movimentos que ultimamente têm ocorrido, né? Desde aquele negócio da praça lá, né? Todo mundo parece assim, falou em China, falou em Coreia, todo mundo fica né? Mas tudo... Sem iniciativa, né? Isso. Então, você falou de uma maneira tão... Não quer dizer que haja facilidade, mas você falou de uma maneira real. A pessoa está... Então, há chance. Quer dizer, além da gente estar, da nossa fé, mas a gente tem também, com o caso seu, você tem família, coisa, ainda mais para... Você imagina que esse cara é louco, né? Que vai levar a família, vai levar a esposa, filhos, mas, na verdade, há uma estratégia de Deus dada na sua mão, na mão de vocês, né? E que é só seguir aquela receita, só seguir que aquilo vai dar o fim, o propósito de Deus vai se cumprir. Então, Amém. Isso aí nos dá assim, uma visão, amplia a nossa visão, né? E a gente não fica assim, né? Porque eu me senti um cego, né? Até agora, sobre isso, eu era cego. Não, aqui no Brasil é um paraíso. Claro, você quer ir daqui para o Rio, quer ir no interior do Mato Grosso, você vai lá fazer missões, quer ir até no Amazonas, você vai. Agora, sair do Brasil é um super desafio, né? Você não imagina, tem a língua que você falou sobre a língua, o idioma, aliás, que realmente como que você vai pensar? Não, tem que ser o inglês, né? Então, quer dizer, já tem um ponto de contato ali. E isso aí é que eu acho que depois desse teu testemunho, eu sinceramente me sinto até assim, falando, meu Deus está realmente não está. A gente parece até, eu acho que Deus está escutando aqui no Brasil, mas lá Deus não escuta, entendeu? Então, realmente, nós iremos estar orando por você, pelo esse projeto seu, tá? E a gente vai ter contatos depois, com certeza, né? Acho que a grande maioria foi realmente tocado. Foi tocado. Quando eu vi o anúncio, eu achei assim, sem exagero, já vem mais a gente conhece, né?
Mas eu tenho uma coisa, eu vou falar a verdade, a gente já tem uma certa, né? Então, vivência. você falou, não falou aquela coisa toda, não, você falou ali que realmente ainda tem algo aí que a gente sabe, que nem tudo você vai falar, claro, evidente, né? Porque são coisas que você vai ali, você já tem, Deus tem te dado, e vocês, né? Como eu digo, vocês implantar, desenvolver, implantar, né? E eu creio que Deus é isso mesmo. E o teu chamado, assim, de nos conclamar a estar com você, mesmo que a gente não esteja podendo estar com você lá, nós estaremos intercedendo firmemente, porque despertou, claro. Você não vai, depois dessa reunião nossa aqui, você não vai ter um grupo aqui de homens que vão estar compromissados nesse propósito de interceder por esse projeto seu, tá? Muito obrigado pelo seu testemunho, porque você nos deu uma grande lição, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Amém. Tamo junto. Boa noite. Bem, meus irmãos, em nome dos homens, Carlos, eu quero agradecer a sua disposição de estar compartilhando conosco daquilo que Deus colocou como meta para a sua vida, como sonhos de Deus para a sua família. E como o César falou, nós vamos nos comprometer, em primeiro lugar, em orar por isso, né? Colocar nos nossos cadernos de oração, colocar nos nossos joelhos, e diante daquilo que nós pudermos, também vamos nos comprometer com você naquilo que a gente puder, tá, meu irmão? Amém. Como eu falei, depois os irmãos podem procurar, eu passo o contato aí, e aí você dá um encaminhamento lá. E eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido reverendo Isaías Cavalcante, que é o nosso pastor aqui, para que dê as suas considerações finais e também possa fazer uma oração de encerramento, orando pela sua vida e também orando pela nossa reunião. Amém. Reverendo Isaías, acho que o senhor fechou a câmera e não está aberto o microfone. Tem um probleminha ali com o nosso querido reverendo. Vai. Ele vai conseguir retornar. Pode ter caído a conexão. Tem esses negócios, né? Esse negócio da internet tem disso, né? Bom, Maurício, se você permitir, então, eu poderia orar. Eu queria fazer uma oração também. Sim, meu irmão. Pode orar, por gentileza, e se o reverendo voltar, ele ora também. Quanto mais oração, melhor. Amém. Então, beleza. Queria de coração pedir a todos vocês que estão me ouvindo aí na mídia social, pelo Facebook, aqui no Zoom, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Sou muito grato a Deus por ter esse privilégio de ser esse dispenseiro da verdade, não só aqui dentro do Brasil, como eu me esforcei em toda a minha juventude, nos momentos que eu poderia dizer assim, dos anos dourados da minha vida, eu dei tudo que eu pude dar. E ser missionário é isso, é gente igual a você, nós somos todos iguais, gente é simples, gente é limitado, a gente sofre, tem medo, tem pai, né? Tem pai que tem expectativa com a gente é pai também, a gente é filho, a gente é colega, a gente é parente. Então, assim, sei lá, eu louvo a Deus e eu espero que você possa realmente se envolver com a gente. Não olhe para a circunstância. Recurso tem, a questão é disposição de coração, e pode ser R$10, R$20, R$50, R$1. A ideia é você não ficar só simplesmente como coadjuvante, mas ser um protagonista, ir para frente, fazer história, para que Deus possa estar nos abençoando. Muito obrigado pela sua atenção, que vocês continuem firmes nesse projeto de vocês aí, como o PH, que vocês, eu sei que vai ter vindo várias outras histórias aí de gente maravilhosa, que o Maurício, juntamente aí com o Will, tem feito um trabalho fantástico, vão trazer gente topíssimas aí, e que vocês façam aqui uma corrente do bem,
que esse programa possa produzir vida, encorajamento, incentivo, que Deus te dê graça você separar tempo, com qualidade, para poder estar com a gente aqui, fazendo parte dessa rede social. Eu quero orar para que Deus possa realmente abençoar de uma forma tremenda a sua vida e as nossas vidas aqui. Senhor, obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que trabalha além das nossas possibilidades. Obrigado, Senhor, porque um dia tão rápido o Senhor me levou lá no seminário. Falei em menos de 20 ou 30 minutos em cada sala. O irmão Maurício estava lá aquele dia. E o Senhor linkou o nosso coração. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é um Deus que trabalha de formas que a gente não entende. Eu sei que às vezes a gente tem uma visão da gente mesmo que a gente talvez não é capaz de fazer algumas coisas, mas o Senhor é aquele que vem como um pai, pega no nosso queixo, levanta a nossa face e fala que a gente pode. E o Senhor capacita, não é na nossa força, porque realmente a gente não é nada. A gente é tão pequenininho diante de tão grandes desafios. Mas, Senhor, se hoje estamos sentados aqui, é porque a história está se repetindo de novo. Há séculos atrás, em algum lugar, jovens estavam sonhando em vir para a América, e ir para a África, e ir para tantos lugares. E hoje, o que seria da minha vida se não fosse aquele dia ali, Senhor, que minha mãe aceitou a Ti? O que seria da nossa vida sem o Senhor na nossa vida? Se naquele dia o Senhor não tivesse me levado ali naquela igreja, e eu não tivesse ouvido aqueles gritos do irmão Juventino, mas a mão do Senhor, a palavra do Senhor estava ali. Obrigado por essa palavra que liberta, que cura, que sara. Espírito Santo, nos use como instrumento para o Senhor chegar até os outros corações também. Não nos deixe ficar tão preocupados, só olhando para a circunstância, gastando as nossas salivas, as nossas energias com os terremotos, com os problemas de governo, com as guerras. E a gente esquecer que somos o teu instrumento aqui nessa terra. Não nos deixe gastar toda a nossa energia com as questões políticas, não nos deixe gastar, ó Deus, com essas distrações e perder o foco que o Senhor tem para nós, que é o nosso chamado, que é a nossa vocação, que é ser desperceiro da verdade, que é apresentar esse evangelho que liberta. Senhor, vá ao encontro do meu irmão, aonde quer que ele estiver aí na casa dele. Levanta esse irmão com a tua glória, ministra sobre a vida dele, dá coragem, dá força, faz ele entender que ele é um pequeno Cristo, que ele abra a boca dele, Senhor, para que possa falar sobre as questões sociais e políticas, mas que também entenda a missão que ele tem aqui nessa terra de propagar, de falar do teu amor, Senhor. Muito obrigado por essa corrente desse grupo de UPH, por esses irmãos do presbitério, por essa proposta maravilhosa, pela a dedicação do Will, pela dedicação do Maurício, pela dedicação de vários outros que talvez eu nem citei o nome, nem conheci, mas que são bases para que esse projeto continue sendo transmissor de vida para outras pessoas. Muito obrigado, que a tua glória, que o teu poder venha sobre nós, que o Senhor linke os nossos corações de uma forma que só o Senhor sabe fazer. Peço isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Eu tive um pequeno probleminha com a internet aqui, mas já foi restaurada. A nossa palavra é de profunda gratidão ao missionário Carlos por trazer a experiência de conversão, a experiência do seu chamado e falar um pouco das suas atividades missionárias. Nós estamos orando pelo irmão, nos identificamos grandemente com ele e com o seu ministério e estaremos orando, né, intercedendo por ele, pela esposa, pela família, para que o Senhor continue realizando esta obra sublime, tendo como instrumento nas suas mãos. Que Deus o abençoe, meu irmão, e receba o nosso agradecimento profundo. Eu gostaria de ministrar a bênção, Maurício. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus,
nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus Amém, meus abençoe irmãos. a todos. Amém. Obrigado, reverendo. Obrigado pela bênção. Obrigado, meus irmãos, a cada um de vocês que se fizeram presente aqui. Obrigado, Will, aí, pela ajuda de sempre aí na transmissão. Obrigado, Carlos, que você possa continuar nessa caminhada e nós estaremos aí fazendo aquilo que Deus nos permitir fazer junto com você. Tá bom? Amém. Obrigadão. Fica na paz. Valeu, gente. Beijão. Beijo para todos. Valeu, Um gente. abraço aí. Gente, amanhã abraço aí. temos trabalho da federação com as meninas, hein? Bem lembrado, Maurício. Fazendo uma propagandinha, amanhã nós estamos com as meninas aí, 10 horas da manhã, para comemoração do homem e da mulher presbiteriana. Amém? Estou enrolado amanhã, Maurício. Estou em reunião de conselho, cara. Preparando para a reunião do presbitério. Então, É isso aí. justifica a minha falta lá. Tá bom, pode deixar. Mas a minha esposa vai estar. Todos. Tá bom, gente? Valeu, gente. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe, gente. Obrigado por tudo aí. Deus os abençoe. Um abraço aí. Obrigado, reverendo.